Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Pode Equilibrar, o seu podcast sobre equilíbrio e saúde. Estou aqui com a nossa host de psicologia, Laís. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a sua host, Bianca. Eu estou um rostinho mais conhecido aqui agora. Mas é isso aí, vamos aí começar esse episódio aí que eu tô super curiosa, sempre tô curiosa, muito né? Hoje por esse assunto, hoje é vai ser muito bom. Muito legal. A gente tá aqui com a doutora Lorene Machado. Seja muito bem-vinda, Lorene. Obrigada. É um prazer imenso receber você. Vou te apresentar rapidinho aqui, depois você pode complementar, caso eu esqueça de alguma coisa, tá? Ela é médica formada pela PUC Minas, pós-graduada em urgência e emergência pelo Hospital Albert Einstein, MBA de gestão e empreendedorismo e marketing pela PUC, Rio Grande do Sul, médica residente de psiquiatria pela Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo, em formação no curso de terapia cognitiva sexual e pós-graduanda em sexologia clínica. Tem mais alguma coisa para você complementar? Com esse currículo gigantesco aqui, super completo. Acho que é o suficiente. Eu gostaria muito de agradecer o convite, tá? Tô muito prazer feliz. Enorme ter você aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser muito legal o nosso bate-papo, né? É um tema muito importante, né? Que infelizmente ainda é pouco explorado, né? Por diversos tabus, mas a gente vai desconstruir e construir muita coisa legal aqui hoje. É legal. Inclusive eu esqueci de falar sobre o tema, né? Mas ela já fez isso pela gente, mas a gente vai falar sobre sexualidade feminina. E inclusive você acabou de falar uma coisa que eu tenho uma dúvida. Ainda hoje, em 2024, é um tabu? Muito, demais. A gente, assim, tem muito que avançar. Então, os profissionais de saúde desse ramo, os educadores de saúde, estão tentando, passo a passo, aos pouquinhos, para que a gente faça que esse assunto seja mais acessível, né? Principalmente desde a educação infantil, que é algo que, se fosse feito, fosse implementado, com certeza as evitaria pessoas muitas coisas. Seriam mais felizes sexualmente e também seriam menos vulneráveis em alguns tipos de situações. E a gente tem muitos mitos, né, sobre sexualidade, talvez mais direcionado para feminina, não sei como que você vê isso, se ambos. A gente sempre acha que é mais para feminino, mas para ambos. Se a gente tiver outra oportunidade, a gente pode entrar um pouco também em outro episódio na sexualidade masculina, porque o assunto é muito amplo, né? Ótimo. E quais são esses mitos? Esses principais mitos sobre sexualidade? Como que a gente pode desmistificar? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, na sexualidade feminina, o principal mito é que a mulher tem menos desejo do que o homem, né? Que a libido da mulher é menor. Isso é uma absoluta mentira. Culturalmente falando, antes mesmo da infância, quando o bebê tá lá na barriga da mãe, na ultrassom obstétrica, se os pais verem que é um menino, fala assim, ó o tamanho do pinto, vai ser um garanhão, tô super feliz, já vi que vai se dar super bem. E ninguém na ultrassom obstétrica fala, nossa, que vulva linda, olha essa menina, etc, né? Nunca ninguém fala isso. De fato. Nem fala sobre, nem né? Fala sobre, tipo, jamais. É menina, ponto. Quando o bebezinho homem está com a mão no pinto, todo mundo deixa tranquilamente, porque é super normal. Menino. E na menina, tira a mão daí, não pode. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, é muito verdade, né? Então, é uma coisa muito estrutural, né, da gente. Demais, é algo enraizado que, se a gente não tiver acesso, não tiver conhecimento, a gente pode achar que tem uma disfunção muito grave, que a gente é muito anormal em relação a outras mulheres, etc., justamente porque no nosso meio foram construídas várias questões que não deveriam ter sido construídas, né? E aí, na questão do homem e da mulher, existem estilos de desejo diferentes, né? Eu acho que um pouquinho mais pra frente a gente pode falar isso, mas é o estilo de desejo responsivo e espontâneo, mas absolutamente não. A mulher não tem menos desejo do que o homem, tá? Esse é um dos mitos. Outro mito da sexualidade feminina que eu acho importante a gente levantar é que algumas mulheres acreditam que a dor na hora do ato sexual, principalmente na penetração, mesmo que seja uma dorzinha leve, ela é normal, e não é, tá? Todas as mulheres que sentem dor, independente da intensidade e
e do grau, é muito importante que procure uma ajuda médica, tá? Inicialmente num ginecologista, para ele descartar causas orgânicas, que a gente chama, né? Que pode ser infecção ou causas estruturais mesmo da anatomia, certo? E se isso for descartado, é importante procurar um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra para a gente entender melhor, porque às vezes a satisfação da mulher na hora do ato sexual pode diminuir bastante por causa dessa dor, né? E aí gera um ciclo de pensamentos antecipatórios, de ansiedade, que pode dificultar ela sentir prazer e chegar no orgasmo, inclusive. Afeta toda a experiência, né? Exatamente. E eu ia te perguntar uma coisa sobre o que você acabou de falar. Esqueci. Tudo bem, depois a gente volta. Nossa, era importante. Ah, lembrei. Ó, que beleza. Você falou que não é normal sentir dor, mas quando se trata de primeira vez, também não é normal? Isso é diferente? Como é que funciona isso? Então, assim como qualquer primeira experiência na relação sexual, também não é muito diferente. A dor, ela pode acontecer sim, porque na anatomia a gente tem uma estruturazinha que chama ímen, tá? Não é uma estrutura 100% fechada, é como se fosse um anelzinho no canal da vagina, e quando pode acontecer e pode não, que no primeiro ato sexual da mulher, pode ser que essa estrutura esteja um pouco mais reduzida. Então, quando existe a penetração, né, nem toda relação sexual precisa de penetração, tá? Isso é algo que a gente precisa desconstruir também. Pode ser que ela sinta uma dorzinha, um incômodo leve, tá? Mas não é nada assim, nossa, que eu acho que é uma coisa que se agrava um pouco se a menina normalmente, ou a mulher, enfim, tá nervosa. Né? Absolutamente. Às vezes a dor nem é secundária por essa estrutura que eu acabei de falar. Pode existir uma dor muito mais por causa da ansiedade, do medo, né? Do que da inexperiência sexual dela, da insegurança, do que uma estrutura mesmo do corpo, tá bom? Tá. Sobre o que você falou também, que não existe essa diferenciação entre desejo masculino, desejo feminino. Então, quando os homens falam por aí que, é porque eu sou homem, é porque homem sente mais vontade, então é mentira isso. Então, existem 2 estilos de desejo, tá? O desejo que a maioria das pessoas conhece, que é o desejo espontâneo, né? Que normalmente o cérebro, ele engatilha uma resposta no corpo. Por exemplo, eu estou na estrada, estou dirigindo e de repente deu aquela vontadezinha de fazer sexo, sem nenhum estímulo. E aí fala, tô doido para chegar em casa e fazer sexo com a minha parceria. Esse é o desejo espontâneo. Mas, por outro lado, tem o desejo responsivo. O cérebro tá quietinho lá na dele, não tá pensando em sexo, mas você recebe algum estímulo, né? Ou alguma literatura, ou algum carinho da sua parceria, ou algum conteúdo mais erótico, mais romântico. E aí, seu corpo ele é estimulado e o seu cérebro ativa. Esse é o desejo responsivo, tá? Não podemos achar que o desejo espontâneo ele é melhor do que o responsivo. Isso não existe. Os 2 desejos são muito efetivos, entretanto, a gente precisa entender qual que é o nosso tipo de desejo, tá? Pra gente conseguir... Aí tem uma regra do responsivo e do espontâneo ser mais relacionado ao homem e à mulher, ou não tem essa regra? Então, na literatura ainda a gente não tem essa evidência. Entretanto, acredita-se que o homem tem alguns homens, a maioria dos homens tem mais desejo espontâneo. E na mulher não necessariamente, mas tem muitas mulheres que têm desejo espontâneo também, tá? É porque muita mulher até alega ter preguiça de começar, né? Mas depois que começa, ela fica mais confortável, porque acho que tem esse estímulo, né? Exatamente. E inclusive no desejo responsivo é muito importante, principalmente para as mulheres, que ela tenha uma intimidade, tenha se sentindo confortável naquele ambiente, tá? Porque pode ser que o relacionamento não esteja legal naquele momento, pode ser que elas tenham uma exaustão muito, muito grande naquela semana no trabalho. Todos esses fatores, mesmo que a mulher tenha um desejo responsivo maior em relação ao espontâneo, se esses fatores estiverem descompensados, mesmo ela tendo esse desejo responsivo, o corpo dela e o cérebro dela não vai conseguir processar o estímulo, não vai conseguir chegar na excitação.
E por isso a importância do ambiente estar controlado, essa intimidade com o parceiro também é importante, com tá? certeza. Perfeito. E quais são as formas diferentes que uma mulher pode sentir prazer? Olha, são inúmeras e são muito individuais, tá? Eu, particularmente, não gosto de e-books, de guias, protocolos, de que ensine a mulher a sentir prazer, que ensine a mulher a se masturbar, que ensine como fazer que o parceiro ou a parceria sinta também prazer, tá? O que acontece é que tem alguns pontos importantes que é legal a gente trazer aqui hoje. Por exemplo, culturalmente, tanto para homem, para mulheres, para a sociedade como um todo, a gente associa o sexo muito com a genitalização, né? A gente acha que se não tiver a genital no sexo, não é sexo. E o maior órgão do nosso corpo é a pele. Então a gente tem muitos focos sensoriais, sensitivos, que se a gente estimular de uma forma correta, a gente sente um prazer assim absurdo. Então é muito importante que a própria mulher tente estimular, descobrir isso sozinha, né? A autoexploração corporal é legal, tanto para o homem quanto para a mulher. Essa questão da pele não é só para a mulher, para o homem funciona muito também, mas como ele está sempre muito direcionado ali pro grande órgão dele, que é o pênis, né? Que é o rei de tudo. Ele acaba nem experimentando outras formas de prazer, tá? E além disso, agora já entrando um pouquinho na questão da genital. Pode tem uma questão que é assim, por exemplo, eu sei que a gente tem algumas zonas erógenas, que são as zonas de prazer, mas vai além dessas zonas. Vai além das zonas porque... bom, eu não sei se isso é uma regra, mas eu sei que, bom, as genitálias, os seios... Sim, tem... Orelha, tem muita gente que tem a orelha como região do pescoço. Aqui nas costas. Assim, tem as zonas que a probabilidade da maioria das pessoas sentirem prazer nelas existe. Entretanto, tem pessoas que sentem prazer em zonas mais exóticas, dizemos assim. Tipo no pé. Exatamente. No umbigo, né? Exatamente. E tá tudo bem. Por isso que é muito importante... Você alinhar isso com o seu parceiro. Exatamente, com a parceria, né? Porque... às vezes a pessoa tem até um receio de ser julgada por isso, por aquilo, por isso que essa intimidade é muito legal também, né? Da gente não ter o medo da comunicação, porque a comunicação em qualquer relacionamento sempre é o mais efetivo, tá? Mas entrando um pouquinho na questão da genital, quando a gente se fala de órgão sexual, a gente lembra do pênis para o homem e da vagina para a mulher, tá? Mas a vagina para a mulher é um órgão reprodutivo, tá? O nosso órgão sexual que traz prazer, assim, que mais traz prazer para a maioria das mulheres, claro que a gente não pode generalizar, é o clitóris. Então é muito importante nós instruirmos a mulher, instruirmos o casal em relação a essas questões, porque tem mulheres que chegam com queixas, ai doutora, eu não chego ao orgasmo de jeito nenhum, e isso está me trazendo muito sofrimento, está me trazendo ansiedade, será que... Eu penso que até que eu nem estou sentindo prazer durante o ato sexual. Então a gente tem que explicar para ela que talvez ela não está fazendo o estímulo correto. E se ela tiver com o parceiro, se o parceiro tiver uma oportunidade também de estar na consulta, a gente explicar quais formas, que não aquela que eles estejam fazendo, que a mulher pode sentir mais prazer e chegar no orgasmo, que é estimulando o clitóris, tá? E aí, puxando um ganchinho, se eu estiver falando muito, vocês podem me cortar, tá? Fica à vontade. Não, de jeito nenhum. Puxando um ganchinho, é muito importante a gente diferenciar também o orgasmo por penetração, que algumas pessoas usam como orgasmo vaginal, tá? Do orgasmo clitoriano. Tá. E o Freud mesmo, lá no início do século passado, ele dizia que mulheres mais maduras conseguiam chegar ao orgasmo pelo orgasmo vaginal, que era o termo que era usado na época, né? E as mulheres menos maduras apenas pelo orgasmo clitoriano. E aí ele meio que fez uma hierarquia, uma hierarquia machista, mas tudo bem, a gente está falando de mais de um século atrás. E a gente tem que entender que o próprio canal vaginal, ele é envolto por uma rede nervosa que faz parte do clítoris.
do clitóris, né? As mulheres acham que o clitóris é só aquilo que a gente vê, que é a glandezinha. Mas o clitóris é um complexo, que a gente chama complexo clítero-útero-vaginal. E esse complexo, ele envolve todo o canal da vagina. Então, até mesmo quando a vagina está sendo estimulada pelo pênis ou por algum outro objeto, é a rede nervosa do clitóris que está sendo estimulada. Então, no fundo, todo o orgasmo é clitoriano. Então, essa diferenciação não... Que legal, eu não sabia disso. É legal, né? São pequenas porque, coisas. De qualquer maneira, o estímulo tá chegando nele. Exatamente, absolutamente. E tem muita mulher que se culpa por não ter esse orgasmo na penetração, por exemplo, porque realmente acha que é diferente, acha que é alguma coisa totalmente aleatória, né? Aí ela tem medo do parceiro, da parceria dela abandoná-la por ela não chegar no orgasmo. Às vezes ela tem que fingir o orgasmo para mostrar prazer e não decepcionar a parceria. E trazendo essa educação sexual tanto para ela quanto para a parceria, tudo isso vai evoluindo de uma forma muito mais natural e muito mais tranquila, porque ela entende que não é um problema, não é uma disfunção sexual, é só uma falta de entendimento mesmo da anatomia e da fisiologia do corpo humano. Perfeito. A gente ouve muito falar sobre orgasmo, mas em termos técnicos, na sua concepção aí, o que é um orgasmo? Excelente, perfeito. Se a gente perguntar o que é orgasmo para qualquer pessoa, provavelmente cada um vai dar uma resposta diferente, né? Mas o orgasmo, é importante entender que todo orgasmo é cerebral. Então, o orgasmo é do nosso cérebro, viu? É o pico de tensão máxima sexual, tá? É um prazer intenso e um pico de explosão, certo? Mas na mulher, necessariamente, além desse pico de tensão sexual cerebral, obrigatoriamente ela tem que ter contrações ali pélvicas involuntárias na região da vagina, tá? Então, esse pico de tensão sexual associada com as contrações involuntárias ali da região pélvica é o que a gente chama de orgasmo, tá? E aí, normalmente, a gente tem o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. Isso no ciclo de resposta linear, quando os primeiros pesquisadores na área da sexologia, lá em meados do século passado também, Master Johnson, Kaplan, definiram esse ciclo de resposta linear. Aí, lá mais ou menos para 2000, a Rosemary Basson, ela construiu o ciclo de resposta cíclica, que é aquela que eu expliquei, que tem um desejo responsivo, que tem a intimidade e a neutralidade positiva. Então, para a mulher, basicamente é isso. Cérebro, pico de tensão sexual, contrações involuntárias. E aí depois vem a resolução, tá? O que é a resolução? Depois desse pico de tensão sexual, a tensão sexual diminui assim, de uma forma abrupta, e aí o corpo sente relaxamento, sente bem-estar. Normalmente nos homens, esse tempo de resolução ele é maior, por isso que na mulher é mais comum que aconteça os orgasmos múltiplos. Porque essa resolução pode acontecer assim, ó, e ter vários orgasmos. Do homem não, ele acontece assim e depois é mais difícil ele começar o desejo, a excitação, orgasmo e resolução de novo, tá? Mas existe algo que precisa acontecer, alguma circunstância para que a mulher tenha esses orgasmos múltiplos? Não. Ou não. É algo... Isso vai depender muito do organismo dela, tá? E do cenário, normalmente aleatório, não tem nenhum segredo. Hoje eu vou fazer isso, eu sei que eu vou ter orgasmo múltiplo, não. É mais involuntário. É bem complexo, algo mais subjetivo mesmo. Entendi, tá? Ok. E falando de dificuldade de orgasmo agora, por que algumas mulheres têm essa dificuldade? Primeiro por aquilo que nós já falamos, né? Que é a questão da falta de conhecimento da anatomia, da fisiologia. E em segundo momento, porque talvez ela tenha uma dificuldade lá na ponta, que é na questão do desejo, da excitação, e aí, como isso está desorganizado, acaba influenciando no orgasmo, porque se você não tem o desejo, você não tem a excitação, o orgasmo realmente ele não vai acontecer. Então, na anamnese sexual, a gente precisa identificar exatamente qual que é a queixa real da paciente, porque muitas das vezes a queixa que a paciente traz não é a queixa real, é aquilo que ela entende, mas se a gente for
fuçar melhor não é aquilo que está acontecendo, entendeu? Na sua prática clínica, quais são os principais motivos pelas quais as mulheres não têm desejo sexual? A dificuldade ou não entendimento do desejo responsivo e o desejo espontâneo. Principalmente porque em algumas vezes tem essa discrepância do desejo entre o casal, né? E aí a mulher acaba se culpando muito. Poxa, meu marido sente muito mais desejo que eu, ele quer fazer sexo toda hora. E aí ela fala, eu tenho algum problema, não é possível que isso está acontecendo comigo, eu sou anormal. Quando eu vou conversar com as minhas amigas na mesa do bar, alguma coisa, todo mundo fala muito de sexo, como se fosse a melhor coisa do mundo, e comigo não acontece. E na maioria das vezes, essas outras mulheres também sentem a mesma coisa do que ela, mas todo mundo quer trazer no bar que é muito feliz sexualmente, né? Que sente muito prazer, que a satisfação tem alta. Mas, por outro lado, se essa mulher termina com esse parceiro, com essa parceria dela, com esse cara, e vai se relacionar com outra pessoa que tem o desejo um pouco menor que o dela, ela vai falar, nossa, eu sou uma pessoa que tem um desejo sexual muito alto, eu sou muito boa, sou muito melhor. É muito relativo, né? É muito relativo, então é muito importante a gente alinhar isso com a parceria. Cada indivíduo é gente, cada indivíduo tem uma digital diferente, Com certeza. Com a sexualidade é a mesma coisa, né? Eu posso ter um desejo diminuído em relação ao meu parceiro, mas se eu tiver com outra pessoa, meu desejo pode ser muito maior em relação àquele primeiro relacionamento. Então isso tem que ser muito alinhado, tem que ser conversado. Entendi. Tá? O João fez uma pergunta aqui agora há pouco sobre relacionamentos longos, se isso interfere também no desejo sexual, tá muito tempo com a pessoa. Absolutamente, né? Aquele ciclo de resposta linear que eu disse, normalmente ele acontece muito nos relacionamentos casuais ou de pouco tempo, né? Porque o sistema dopaminérgico, os neurotransmissores e neuromoduladores que estão sendo ativados naquele momento são muito diferentes daqueles neurotransmissores que vão ser ativados ao longo do relacionamento, né? A gente fala mesmo que é o momento da paixão. Então a paixão interfere. Absolutamente, total, muito. Novidade, na vida né? sexual da pessoa. Interfere, mas não que seja melhor ou pior, tá? A gente tem que saber quais são os mecanismos que podem auxiliar o desejo sexual e a satisfação durante o ato sexual para continuar sendo legal, viu? Talvez a forma se modifique, mas ela pode ser tão gostosa ou até mais gostosa que no início, tá? Então, até para o homem, depois que a gente entra num período maior de relacionamento, ao invés desse ciclo de resposta linear, a gente entra no ciclo de resposta cíclico, que precisa de mais estímulos do que no início, tá? É mais ou menos por aí. Tá, então a solução, vamos dizer assim, bem entre aspas, seria procurar novidades, sempre? Então, muitas pessoas ficam falando, vai no sex shop, faça uma surpresa pro seu parceiro, etc. Não que isso não seja legal, tá? Mas não acho que isso que vai ser a resolução. Perfeito. A solução, assim, trazendo de uma forma genérica, é ter uma intimidade com seu parceiro, ter uma comunicação bem efetiva. Falar, amor, vamos tentar isso, vamos fazer isso, já pensou nisso? Ó, que legal que seria dessa forma, vamos testar essa posição, você quer colocar outra pessoa aqui? Não precisa de muito, né? Acho que só um alinhamento entre o casal. Não precisa fazer coisas radicais, não. Assim, a comunicação ela é muito efetiva. Às vezes, e a nossa sexualidade também ela é algo muito fluida, né? Às vezes eu sentia muito prazer com uma determinada forma de fazer sexo no início, mas agora eu tenho vontade de fazer outras coisas, e meu parceiro também. Vamos mudar, vamos fazer isso? Você está disposto a fazer isso? Pronto. Eu ia entrar nesse quesito agora. Vamos supor que tem um casal em que uma pessoa queira fazer alguma coisa, homenagem, e a outra pessoa não. Certo. Como entrar no consenso isso daí? Tentar alternativas intermediárias. Amor, eu não tô pronta para homenagem nesse momento. Para você, tudo bem a gente colocar um filme erótico com outra mulher e a gente vai experimentando, vamos ver se para mim vai ser legal ou se não vai ser legal e a gente vai tentando outras formas, entendeu? Não pode ser nada não consentido, porque absolutamente o outro parceiro vai ser prejudicado nesse sentido, tá? Às vezes é muito difícil encontrar um intermédio também, por isso que
a psicoterapia de casal, o cognitivo sexual pode ser uma ferramenta legal para esse tipo de casal, tá? Excelente. E o pós-parto? Como que fica o desejo da mulher depois que ela tem um filho? Porque muita gente fala que sente uma diminuição muito grande, né? Como é que é isso, na prática? Então, isso é real, tá? E a gente tem que validar muito essa queixa da mulher, porque além de acontecer uma mudança hormonal muito significativa para a mulher, tá? Existe uma mudança de rotina muito importante. Ela tem que saber a hora de amamentar, a exaustão, a privação do sono, né? A autoestima, a relação com a imagem corporal dela está muito diminuída em algum dos casos. Então, assim, é muito importante a gente orientar o casal e a mulher que pode acontecer, e provavelmente vai acontecer, esse baixa de desejo sexual, tá? Então, além do tempo, né, que a gente vai ter que ser paciente nesse momento, a gente tem que explicar que pode ser um momento muito legal para a gente trazer algum alinhamento entre o casal de como seria interessante algumas práticas sexuais, né? Depois, ou até mesmo naquele momento, não que ela não vá transar durante o puerpério todo, tá? Às vezes a frequência vai diminuir, o desejo dela vai diminuir. E desconstruir algumas coisas que já estavam incomodando o casal mesmo antes do parto, tá? Então é um momento delicado, sim, viu? A psicoeducação nesse momento é muito mais importante do que alternativas medicamentosas, por exemplo, tá? Eu vi alguns vídeos na internet eu acho que de sexóloga ou de fisioterapeuta pélvica que fala mais sobre sexualidade também, de a mulher depois que ela tem o filho, ela tem mais preocupações na cabeça dela. Então, tipo, é aqueles reels que, tipo, o cara fala, putz, queria transar. E aí a mulher fala, tá, vamos lá. Ela deita na cama e fica pensando, e se o bebê chorar? E se... Tipo, o que eu vou fazer de almoço amanhã? E, tipo... É como se ela direcionasse a atenção toda para aquele bebê, né? E ela não tá errada. Sim. É uma responsabilidade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, ela abre um pouco mão dela como mulher, né? De si. Absolutamente. E eu acho que isso faz parte desse processo, mas tem alguma estratégia? Você acha que terapia ajuda nisso? Pra ela não deixar de ser ela. Se tiver você fala terapia só no puerpério? Ou... Não, durante a vida, né? Sim, principalmente terapia, neste momento, eu acho que é muito importante. Ela é sempre muito bem-vinda, na minha opinião, para qualquer tipo de pessoa, mas aí quem pode falar com mais propriedade é a Laís, tá? No puerpério, às vezes, uma sessão com psicólogo, com sexólogo, psiquiatra, com a ginecologia, já vai ajudar muito, já vai clarear muito, tá? Então, não obrigatoriamente todas as pacientes que estão no puerpério precisam de uma terapia. Entretanto, se está causando muito sofrimento nela, muito sofrimento para o casal, e o relacionamento deles ali já está ficando bem mais desgastado por este tópico, aí eu acho que é importante, sim, procurar uma ajuda profissional, tá? Na área. E aí, falando sobre se deixar de lado, sobre autoestima, que você também comentou, esse é um fator que influencia muito, né, na vida sexual das mulheres. Muitas não estão satisfeitas com o corpo, não se sentem à vontade, e acho que por isso ficam muito mais retraídas na hora do sexo. Sim, a autoimagem corporal é uma das questões que trazem algumas dificuldades sexuais para a mulher, tá? Pode até evoluir para uma disfunção sexual, porque se ela não se sente bem com o corpo dela, a todo tempo ela está se culpando e preocupada com o julgamento da parceria. O que ele vai achar? O que ela vai achar? Da minha barriga, da minha vulva. Tem até questões agora de estética íntima, né? Que é um tema bem polêmico. Mas é uma alternativa, tá? Pode ser positiva, inclusive. O que ele tá achando da minha celulite? O que ela tá achando... Evita algumas posições sexuais. E às vezes evita até mesmo o ato sexual, entendeu? Sim. Então, é algo que tem que ser muito bem trabalhado com as mulheres. E aí, neste caso, precisa, na maioria das vezes, de psicoterapia, sim, tá? Que é uma questão mais cognitiva, né? A gente tem que trabalhar algumas formas de como que a paciente se vê e como que ela reage em relação a essa visão dela, com o corpo dela, em relação com as questões sociais e de parcerias. Aproveitando que você falou isso sobre a cirurgia íntima, eu tava pesquisando ginecologista, porque eu quero mudar de ginecologista e... Achei que você falava porque eu quero fazer. Não.
Ai. Não, na verdade, eu quero uma ginecologista porque em breve eu quero ter um filho e eu tava procurando uma ginecologista mais para esse viés. Gente, eu não acho, eu só achei ginecologista que faz cirurgia íntima. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Porque eu acho que deve boom, né? Uma procura muito grande disso. E até quando isso é saudável? Porque eu imagino que tudo bem. Se é uma coisa que te incomoda muito, tudo bem. Nós temos que colocar muito na balança até que ponto é saudável. Exatamente isso, essa pergunta sendo um pouco redundante. Mas a abordagem multidisciplinar é importantíssima nessas questões, né? Até para a paciente não se arrepender depois, ou até dela colocar uma expectativa muito grande. Nossa, eu vou fazer essa cirurgia, vou fazer esse procedimento, e depois eu vou sentir muito bem comigo e meu vai libido, mudar minha vida sexual, vai lá. Exatamente, tá? Mas se a gente entende que ela já entende que é uma questão pessoal dela, assim como ela gostaria de fazer uma rinoplastia, ela gostaria de fazer uma vulvoplastia, por exemplo, uma ninfoplastia, ela tem esse recurso. Então, ter o recurso é muito interessante, né? Acho que a gente só não pode generalizar e fazer negligentemente em todas as mulheres que têm um desejo naquele primeiro momento e já marcar a cirurgia logo depois. Então, a gente precisa dessa abordagem mesmo. Quais que são os gatilhos, as causas, os fatores que trazem ela esse desejo de fazer a cirurgia, Sim. Tá? Acho que isso entra como uma disfunção também, ou não? Quais são as principais disfunções? As principais disfunções a baixa do desejo sexual, né? As relações com as questões do orgasmo, a anorgasmia, a dificuldade para chegar no orgasmo, questões de dor, né? Pélvica, genital. E acho que para a mulher basicamente é isso. Aí tem as outras questões também, né? Refratária, o baixo desejo refratário a transtornos mentais, como depressão, ansiedade, efeitos colaterais de medicações, entendeu? É uma área bem ampla, por isso que é muito importante uma consulta ou várias consultas. Não vai conseguir se diagnosticar pela internet, tá? Sim. Tem muita gente que faz isso, né? Porque hoje o Vê lá Dr. o Google, tá e a pessoa tem tudo, né? Exatamente. E dessas que você disse, quais você considera as mais difíceis de serem tratadas, de terem algum tipo de intervenção? Então, a questão do desejo, depois de uma psicoeducação, normalmente a gente tem resultados muito efetivos, tá? Então, não acho que seja tão difícil assim. Acho que o esclarecimento e essa desmistificação, essa quebra de tabus já ajuda muito a paciente. A questão do orgasmo, da dificuldade de chegar no orgasmo ou de não ter orgasmo, muito provavelmente está lá no início da cadeia. Então, se a gente consegue resolver no cérebro. Se a gente consegue resolver essas questões, muito provavelmente ela vai conseguir alcançar o orgasmo também. Tem muitas crenças também, né? Muitas. De que sexo é errado. Sim. Mulher não pode sentir prazer, coisas nesse sentido que também contribuem para isso, né? Absolutamente. Às vezes é o que mais contribui, né? É aquilo que eu falei, vem desde a infância, o ambiente repressor, né? Às vezes a religião da família, às vezes o machismo dos pais, enfim, tudo isso traz muito. E a mulher, ao invés de ir pra cama para sentir prazer, ela vai pra cama com culpa. E aí ela já vem, a gente chama o ciclo da falha sexual, né? Ela se sente culpada, isso vai desencadeando medo, ansiedade, ela acha que não vai satisfazer o parceiro, não vai chegar no orgasmo, e nada disso realmente acontece. E aí trava, né? E trava total. E também vem a dor com isso. A dor então, também entra nesse aspecto. Na minha opinião, o mais difícil de ter resultados positivos em curto tempo é a dor. Porque, primeiramente, a dor ela precisa ser investigada de uma forma orgânica, que a gente chama, né? Estrutural, fisiológica, ver se não é uma infecção sexualmente transmissível, se não é uma infecção do trato urinário, se não é uma infecção de pele ali do local da mucosa, se não é uma miomatose, uma endometriose, né? E isso tudo tem que ser descartado com uma avaliação ginecológica e com exames de imagem em algumas vezes, tá? Se isso está descartado, se tudo isso está descartado, aí a gente vai para a parte psicológica, que na maioria das vezes é a maior causadora, o que a Laís já trouxe, né? Essa educação
mais repressora, causa tudo isso. E aí pode ser muito importante a psicoterapia, pode ser importante a fisioterapia pélvica, principalmente no vaginismo, né? A autoexploração sexual normalmente inicia-se com lubrificantes, camisinha, e depois vai aumentando o exercício com dilatadores vaginais. E também tem outros recursos maravilhosos, que o Botox, né? A aplicação de Botox ali na região íntima pode ser muito efetivo, e hoje está muito em alta. Pra quê? Para o vaginismo. Ah, tá. O vaginismo, tá? Porque é uma contração involuntária involuntária também, e aí você acaba meio que paralisando o músculo ali daquela região. Interessantíssimo, né? Como pode o mundo e a tecnologia, né? Que bom que as mulheres têm esse recurso, tem uma né? série que é muito interessante, que eu adoro, que chama Sex Education, que tem na Netflix. E tem uma das personagens que ela tem o vaginismo. E ela fala sobre isso, sobre o processo terapêutico dela. E, inclusive, ela tem que usar... não sei muito bem. Dilatador. É o dilatador, isso. Pra reverter esse quadro. Sim. Então, é muito interessante. É um trabalho muito legal, só que ele tem um prazo mais longo, assim. Então, mulheres que forem procurar ajuda nesse sentido, não vão com a expectativa que em uma consulta ou duas o problema vai ser resolvido, que na maioria das vezes não, viu? É algo que está lá na raiz da nossa psique, tem que ser muito bem trabalhado, a gente tem que encontrar quais são os principais causadores para a gente desconstruir isso, tá bom? Claro que esses recursos são muito válidos, inclusive tem o laser íntimo também, tá? Que é um recurso que ajuda principalmente mulheres na menopausa, que ajuda na lubrificação, no ressecamento vaginal, e pode ajudar no vaginismo também, tá? Também é muito pouco falado sobre essas coisas, né? Esses métodos que a gente tem pra ajudar a gente. Acho que aproveitando que a gente já fala de métodos, eu pensei em métodos contraceptivos. Você acha que ele é um inibidor também do nosso desejo sexual? Algumas medicações, assim como anticoncepcionais e antidepressivos, podem ter alguns efeitos que podem reduzir, sim, o desejo sexual, tá? Por isso que é muito importante conversar com a ginecologista qual é o método que será mais efetivo e melhor para aquela paciente, viu? Na minha opinião, se for uma opção usar método não hormonal... É melhor. Não só por causa da libido, gente. Traz vários outros efeitos para a mulher que não são legais. Se a gente tem outras estratégias, tem outros recursos, por que a gente vai usar aquele? Claro que a avaliação é muito individual e precisa ser feito com uma ginecologista, tá? Mas, na minha opinião, como médica, e se puder usar o método não hormonal é melhor, viu? Pelos efeitos colaterais deles mesmo, incluindo a baixa libido, né? E uma mulher com a vitalidade sexual é muito diferente daquela mulher que não tem essa vitalidade e afeta nos relacionamentos sociais, até mesmo no serviço. Eu acho também um pouco na autoestima dela, com certeza. Absolutamente. Né? Sim, ela se vê de uma forma muito diferente. É como se ela não fosse capaz de fazer aquilo, de proporcionar para a parceria o prazer. Então deve ser bem difícil mesmo. Absolutamente. E em relação aos antidepressivos, assim... Existem mesmo esses efeitos colaterais, principalmente em uma classe que a gente chama de inibidor seletivo da recaptação da serotonina, tá? Entretanto, esse é um ponto muito delicado, viu? Porque ele pode diminuir um pouquinho o desejo, pode principalmente atrasar um pouquinho o orgasmo, tá? Mas algumas mulheres trazem essa queixa depois que começam a fazer uso dessa medicação, na verdade só deslocando essa baixa libido que ela tem há muitos anos ou a vida inteira para medicação. Então, ela achou uma estratégia de trazer isso para o consultório, porque como é um tabu, às vezes o paciente ou ela às vezes nunca percebeu que ela tem esse sintoma e acaba deslocando isso para medicação. Então, na grande maioria das vezes tem nada a ver com medicação, tem a ver com ela. Por que você acha que isso acontece? Da pessoa deslocar para medicação? Porque a medicação que é a culpa da medicação, não dela. Exatamente. Isso mesmo. A solução tá na medicação. É esse ponto que eu ia chegar. Talvez tirar um pouco da responsabilidade de buscar alguma outra alternativa, até mesmo a terapia, para tentar lidar com isso, né? Exatamente essa questão da responsabilidade. Hoje,
esse termo desejo está sendo modificado para o termo interesse, né? Porque as pessoas esperam desejo como algo assim, avassalador, que vai vir com toda força sem eu fazer nada. Mas, se você não tiver um interesse da relação, se você não tiver um interesse, se você não tiver atitude, se você não erotizar sua mente, se você não tiver estratégias para sua mente sempre estar associando questões com sexo, esse desejo ele não vai acontecer. Então tem que ter um interesse mesmo, sabe? Você falou sobre erotizar a mente, eu acho que é uma questão que é um tabu também, porque principalmente para as mulheres, porque a gente sempre foi castrado nesse sentido, castrado, né? Isso, não tem outra palavra, a gente foi castrado nesse sentido. A gente precisa procurar quais que são as mulheres não podem ter prazer, elas não podem falar sobre sexo. Elas só não podem como devem, né? Isso se vocês saírem disso com essa mensagem daqui pra mim já tá muito suficiente. As mulheres só não podem como elas devem sentir prazer. O sexo não faz nenhum sentido se não for sentir prazer. Às vezes a gente faz toda uma psicoeducação no consultório com a paciente, e aí eu pergunto pra ela, e aí, qual que é seu objetivo a partir de agora? Aí ela fala, é melhorar meu libido. Aí eu falo, não, vamos começar essa consulta do zero. O seu objetivo é sentir prazer, entendeu? Legal. Então, a partir do momento que ela sinta prazer, nada mais importa, a não ser que seja consentido, tudo aquilo que a gente já sabe, né? E aí a gente estava falando... Sobre interesse. Sobre interesse. Isso. Um pouquinho antes disso, a gente estava falando... Eu ia falar mais alguma coisa... Menopausa, enfim, não lembro, pode ser outra pergunta. A gente entra em várias coisas, vai surgindo. Acaba indo. Essa questão do interesse, eu fiquei interessada pelo interesse. É algo que é de responsabilidade da pessoa mesmo, desenvolver esse interesse, buscar alternativas, estratégias para isso, ou esse interesse também é despertado? Ambos, tá? Mas a gente não pode colocar as expectativas só no interesse que é despertado. A gente tem que ter responsabilidade, gente. Assim, para qualquer outro tema da área da saúde, tem a responsabilidade do paciente, a área sexual não é diferente, entendeu? Eu tenho sim que entender qual que é o funcionamento do meu cérebro e a partir daí agir. Ai, doutora, eu tenho muita preguiça de fazer sexo, eu tenho muita preguiça de tomar iniciativa, até mesmo na hora que minha parceria me estimula, eu sei que depois vai ser legal, mas aí eu falo que eu tô com dor de cabeça, isso e aquilo. Vamos fazer uma analogia com uma pessoa que é obesa, tá? E ela precisa começar a atividade física. Com certeza ela vai ter muita preguiça de ir na academia todos os dias. E principalmente de ter o ato de ir. Depois que tá lá, fica até mais legal. Mas a mente dela, depois de algum tempo, de algumas semanas, vai criando o hábito e vai entendendo que ela se sente melhor, com bem-estar, menos fadigada, que aquilo é prazeroso para ela, que libera vários neurotransmissores que trazem sensações legais. Além disso, está ajudando muito a saúde física dela também, além da mental. No sexo é a mesma coisa. Se você vai criando uma barreira muito grande com aquilo, sempre tô com preguiça, não quero, vou postergar e etc., o seu cérebro vai entender que aquilo você não quer, você não gosta. Por isso que é muito importante a gente criar memórias positivas em relação ao sexo. O seu cérebro vai criando um monte de caixinha, nossa, aquele dia foi tão gostoso, aquele dia foi tão legal, e aí vai construindo mais o desejo espontâneo. Então, eu sou uma pessoa... um pensamento... eu pensei de uma situação que eu vivi com a minha parceria, é espontâneo. Sim, porque você lembra daquilo. Pode ser espontâneo e pode ser responsivo, pode ser os dois. Eu fiquei na dúvida. Porque se você estiver dirigindo lá o carro e lembrar daquilo, vai ser espontâneo. Agora, se alguma parceria te estimular e você lembrar daquilo, é um pouquinho do espontâneo do responsivo, entendeu? E agora eu lembrei que eu tava falando que era da menopausa. Porque a gente falou da mulher no puerpério, né? E muitas mulheres na menopausa ou na pré-menopausa tem muito esse medo e essa dificuldade mesmo de ter o desejo diminuído. E aí... é uma coisa que acontece ou não? Sim, não acontece com todos, mas pode acontecer com muitas, tá? E aí a gente tem algumas alternativas, e é muito importante que essas mulheres entendam as alternativas justamente para procurar ajuda, tá? Porque às vezes ela não procura ajuda e fica vivendo naquela insatisfação, naquela infelicidade.
Então, se a mulher tiver desejo, tiver indicação da terapia de reposição hormonal, é uma alternativa, tá? Como funciona isso? Curiosidade. Sim, na pré-menopausa e na menopausa ali, alguns hormônios, principalmente o estrogênio, eles diminuem muito, tá? E são hormônios muito importantes para a vitalidade da mulher, incluindo as questões sexuais. Mas, além disso, ela pode ter outros sintomas físicos mesmo, que a gente chama o climatério, de ondas de calor, irritabilidade, fadiga, alteração no sono, que pode ser uma indicação de terapia de reposição hormonal. Então, o ginecologista vai avaliá-la e vai ver se ela tem indicação, se ela tem desejo e se ela está no time ali, porque também, dependendo se tiver muito tempo da menopausa, não pode iniciar, tá? Por quê? Porque aí já não vai trazer benefício, pode trazer mais prejuízo do que benefício, entendeu? Entendi. E aí, associado a isso, ela também pode ter secura vaginal, atrofia vaginal, então ela pode desencadear dor na hora sexual. Então, tanto laser íntimo, quanto lubrificantes, quanto hormônios até mesmo em pomadas pode ajudar, hidratantes. Então, existem várias formas de ajudá-la nesse sentido, tá? Existem algumas medicações também que ainda não são aprovadas no Brasil que ajudam as mulheres. Alguns ginecologistas importam essas medicações, mas na grande maioria das vezes não precisa, viu? Mas, independente se tem sintomas ou não, na fase da menopausa é muito importante as mulheres procurarem mesmo uma ajuda médica nesse sentido, tá? Você acha que é um papel do ginecologista se preocupar com a saúde sexual da mulher? Porque eu sinto que eu fui em alguns ginecologistas porque eu morava na Alemanha, desde que eu voltei pro Brasil, eu já fui algumas vezes pra achar um que fazia sentido pra mim. Isso não é uma pergunta que eles fazem. Então, na área da saúde como um todo, viu? Para todos os profissionais, a gente precisa melhorar muito essa questão da sexualidade. Sexualidade é algo que todo mundo tem, né? Então, todos os médicos, pelo menos que fosse o básico, deveria saber. Até o ortopedista, na minha opinião, tá? Porque dependendo da medicação que ele vai passar ou da cirurgia que ele vai submeter o paciente, vai influenciar. Mas o ginecologista, pra mim, fica a ser absurdo ele não tocar nessa pauta. Eu fico muito chocada, porque eles perguntam assim, você tem relação? E aí você fala, e aí, para aí. Não é? Como tá sua libido? Só se você falar alguma coisa, né? Mas for com essa queixa. Mas nenhum questionamento. É tipo, parece que é Mas Bia, acho que não só ginecologista, desculpa te cortar, mas acho que profissionais no geral estão assim, né? Acho que tá tudo muito acelerado, é ali, pronto, resposta rápida, não tá muito preocupado. Por isso que eu prezo muito por uma consulta de 1 hora, 1h30. A gente não tem que atropelar nada. A anamnese, ela é fundamental. Sim. Tá? Mas em relação ao que você estava falando, que eu já esqueci de novo. Do papel do ginecologista, perguntar só sobre essa questão, a parte sexual da mulher. E não é só isso. Às vezes, os ginecologistas, os profissionais de saúde, fazem algumas perguntas que eles pressupõem na cabeça da pessoa, que é porque a pessoa é hétero, que ela se identifica daquela forma e que ela tem relações monogâmicas. Isso é uma coisa que também, aproveitando que você falou nisso, também que eu fui várias vezes e nunca ninguém me perguntou se meu parceiro era homem ou mulher. Exatamente. Eu sou noiva, tá, de uma mulher, e ela mesma que me trouxe isso, que uma das últimas consultas dela com a ginecologista, ela de cara já perguntou... Você sente dor no seu relacionamento? Vocês fazem sexo com camisinha? Ela já pressupôs que ela era uma pessoa hétero e que ela tinha uma relação monogâmica com o parceiro dela, que era um homem, entendeu? Enfim, essas questões precisam ser muito mais bem trabalhadas com o profissional de saúde desde lá da faculdade. Infelizmente, a gente não vê isso. A minha faculdade, que é uma faculdade assim, excelente, que o curso foi muito bom, não vi nada de sexualidade. Nada. Nem essa questão do complexo clítero, útero, vaginal, eu cheguei a descobrir agora, depois, na psiquiatria e na sexualidade, sabe? Eu tenho tido uma revolta dentro de mim muito grande, que é sobre... Não é estudado o corpo da mulher. O corpo da mulher não é estudado, beleza, a gente sabe. Faz uma cesárea, um parto normal, mas é, tipo, tudo muito superficial. A gente recebeu um nutricionista que ele falava sobre SOP. E teve algumas perguntas que ele fala, putz, não tem estudo sobre isso. Não tem.
A mulher, na sociedade ocidental, eu posso dizer, né? Mas no oriental a gente vê muito isso também, ou até vezes mais. O homem é o centro, né? Então a gente tem que se preocupar com a satisfação e sexualidade do homem. Primeiro existiu-se o Viagra masculino. Eu estou preocupado com o transtorno erétil do homem. Eu quero que ele se sinta másculo. Eu quero que ele seja feliz sexual. Agora, com um avanço assim muito gradual, que a gente está olhando mais para a mulher. Eu espero que daqui para frente esse avanço ele vai ocorrer de uma forma mais rápida daqui para frente, tá? Tem uma pergunta aqui também, ó, do João. Certo. Dos avanços, tecnologia, esse laser íntimo. Como são esses estudos na área? Então, são estudos que têm evidência científica, tá? Tudo que os bons ginecologistas, os bons profissionais de saúde colocam no consultório dele é porque já tem alguma evidência científica, diferentemente de algumas coisas que a gente vê absurda aí, como soroterapia, etc., no dia de hoje, né? Então, são métodos que já foram estudados e que têm efeito tanto na teoria quanto na prática clínica, tá? Muitas pacientes ficam muito felizes pelos resultados positivos mesmo. Legal. Tá bom? A gente está falando aqui sobre métodos um pouco mais profissionais. Pensando em técnicas, talvez alguma estratégia que uma mulher pode utilizar para aumentar o teu prazer ali com a parceria ou sozinha. Existe alguma coisa que possa ajudá-la nesse sentido? Autoconhecimento é o principal, tá? O autoconhecimento e a autoexploração do corpo da mulher é fundamental. Muitas mulheres se sentem tão culpadas, né? São tão castradas nesses sentidos que elas têm medo até de se culpar. Dependendo da religião ou do ambiente que ela viveu, ela acha que aquilo é um pecado, que aquilo não é positivo para a mulher. Isso tudo tem que ser desconstruído. Se ela já não tem essa dificuldade de se masturbar, de se autoconhecer, etc., quanto mais áreas do corpo e quanto mais estímulos, sejam visuais, sejam leituras, sejam auditivos, ela tiver para ela entender o que traz mais prazer para ela, é legal para ela comunicar com o parceiro dela, tá? Aproveitando que a gente tá falando disso de estímulos, seja leitura visual, a gente tá falando de pornografia. Sim. Até quando isso é saudável também? Porque a gente sabe que a pornografia é uma indústria que, infelizmente, é muito machista também. Sim, absolutamente. O que acontece? 60% do tráfego da internet é de pornografia. Aí um dado. Bastante coisa. Sim. Vamos lá. A primeira questão é que a gente não pode trazer a pornografia como algo ruim, um vilão. Exatamente, tá? Muitas pessoas vem com a queixa no consultório de vício em pornografia, tá? E para ser vício em pornografia, gente, é uma disfunção que tem que chegar num patamar, assim, muito a qualquer hora, a qualquer lugar. Um sofrimento muito... Um sofrimento para o paciente e uma disfuncionalidade na vida daquele paciente, né? Ele já tá sofrendo porque ele não tem vontade mais de fazer sexo com a parceria, porque o que traz prazer para ele é só a questão da pornografia. Né? Ele tá atrasando no trabalho porque ele tem vontade precisa assistir. Ele tá fazendo no banheiro do trabalho, questões assim, sabe? Ele entende que tá deixando de sair, de encontrar com os amigos, de fazer atividades que são prazerosas para ele, hobbies. Por quê? Por causa da questão da pornografia e da masturbação, né? Vício em pornografia e masturbação. Entretanto, a pornografia, desde que sejam conteúdo... Porque tem pornografia conteúdos legais, tá? Tem. Inclusive, eu já fiz uma pesquisa sobre isso e hoje em dia eles tem alguns produtores de conteúdo que... eles falam que é uma pornografia mais voltada pra mulher, porque, tipo, conta uma história, é uma coisa um pouco mais romantizada, né? Mas que também não tem aquele sofrimento da mulher que tá fazendo ali aquela performance aquela toda, performance, né? Porque aquilo não é real. Então, não é real, Muitas das pessoas têm dificuldade na questão sexual justamente porque acha que o sexo, o ato sexual é sinônimo de performance. E não é por aí, tá, gente?
a pornografia, os vídeos pornográficos, infelizmente, trazem questões que é muito teatral, é muito cinematográfico, é para produzir dinheiro, é uma questão financeira. Ele está ali e acaba criando um cenário que na vida real ele não existe, entendeu? A forma que eles fazem sexo, a questão da genitalização, né? É muito genital, sempre tem que ter um órgão envolvido. Sim. A questão também de tamanho, de pênis ou da estética da vulva, né? São questões que podem trazer sentimentos de inferioridade ou de baixa autoestima, tanto para homens quanto para mulheres. Poxa, eu não consigo fazer o que aquele cara faz nesse filme, então eu sou um merda, eu sou um bosta, e não é bem por aí. Vem a comparação, aquilo, né, que já existe em redes sociais, exatamente. E aí, com esse contexto fica um pouco mais intenso, né? Absolutamente, e as pessoas, como um todo, a sociedade acha que aquilo é o jeito certo de fazer sexo, e não é. Aquilo é o que a indústria pornográfica traz pra gente, entendeu? Por isso que a gente não pode se apegar àquilo. Mas às vezes eu gosto de assistir um filme pornográfico porque eu fico excitada. Tudo bem, não tem problema aquilo ser uma alternativa, mas não pode ser só a única alternativa e você não pode sentir prazer só com aquilo e chegar ao orgasmo só com aquilo. Se a pessoa me fala que ela chega no orgasmo só com a pornografia, aí eu já fico com o pé atrás, já acende um alerta, entendeu? Acho que esse é o limite, então, né, doutora? Que a pessoa identifique se isso é só um recurso ou se realmente ela utiliza aquilo pro prazer sexual, somente aquilo. Se existe uma rigidez em relação ao seu repertório sexual. Eu não consigo sentir prazer de outras formas, não consigo sentir prazer com a minha parceria, não consigo sentir prazer masturbando sem pornografia. Então, se tem aquela rigidez, isso vai se intensificando e depois vai ficando maior, tá? A gente falou muito sobre quando a mulher não tem tanta vontade de transar ou tem pouco desejo sexual, enfim. Mas e quando é o contrário? Tem muito. Tem muito, só que da isso mulher nunca ter é falado, muito desejo, né? Porque o homem nunca vai falar na mesa do bar, nossa, minha mulher não aguento mais, toda hora hoje eu neguei, porque eu não queria. Sim. E aí vem um pouquinho do mito sexual masculino, né? Que o homem sempre tem que estar pronto, antes da relação, o pênis sempre tem que estar ereto, que ele nunca pode negar. Se ele negar, ele não é macho o suficiente. E é uma carga tão grande, eu não sei se né? existe um termo técnico pra isso, mas que ele não pode broxar. Não, exatamente, que ele não pode broxar, porque ela vai comentar com as amigas e amigas vão falar de mim. E aí pro homem também é muito difícil, tá, gente? Hoje a gente tá abordando aqui a questão feminina, mas pro homem é muito difícil segurar essa responsabilidade toda que a sociedade impõe para ele, viu? A gente não tinha dito que é desejo, excitação, orgasmo e resolução? Se o desejo vem antes da excitação, por que o homem necessariamente ele já tem que estar com o pênis ereto no início da relação? É verdade. Não faz o menor sentido, entendeu? Então, às vezes, desconstruir algumas questões para ele também é muito importante para ele não se culpar tanto, né? Porque senão gera aquele ciclo da falha sexual, da resposta sexual que a gente falou, tá? E como que... Vamos supor que tem um casal assistindo a gente e tem uma diferenciação entre os desejos. A gente chama de discrepância de desejo do casal, né? Perfeito. Como lidar com isso? Uma coisa é fato, tá? Normalmente, quando tem um casal em que uma pessoa tem o desejo sexual muito maior do que a outra... Normalmente a pessoa que tem o desejo muito maior do que a outra vai ter que dar uma freadinha, porque é muito mais difícil essa que conseguir aumentar o dela do que a outra dar uma segurada, tá? Então, vão ter que entrar em alguns consensos, a nossa frequência está sendo essa, mas vamos tentar diminuir um pouquinho para essa, vamos evitar de fazer brincadeiras de cunho sexual na hora que eu estou fazendo almoço, ou fazer piadinhas na hora que eu estou trabalhando. Nem sempre meu cérebro está pensando em sexo. Parece que o homem é o tempo inteiro assim, né? Sim, e a mulher nem sempre está aberta para isso. Então, mas isso também é um mito, viu? É igual a Bia trouxe. Às vezes uma mulher que é muito mais que parece, um homem. Né? Parece. Às vezes é muito mulher. Mas às vezes o homem, ela nem fala muito sobre isso, porque, não posso falar. Mas e aí vem uma cadeia muito ruim, porque ela fala, poxa, se eu quero e meu parceiro não quer, o problema é comigo. Por que ele não tá querendo? O homem não deveria querer sempre. Ele não me deseja mais? Por que ele não quer comigo? Será que ele tá com outra? Será que eu não tô sendo suficiente? E aí vem aquela... Então a comunicação é o mais importante, tanto para um homem como para uma mulher, que ele vai criando
o mundo de fantasia na cabeça dele e ela na dela. E aí vai criando um cenário que não existe nas duas mentes, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? E existe uma frequência saudável? Claro que isso vai depender muito do casal, mas existe algo que deveria acontecer? Não existe. Essa resposta é absolutamente não, tá? É muito individual de casal para casal, tá? Se a gente for pesquisar, tem a frequência média sexual da população brasileira, da população japonesa, etc. É uma frequência média que a gente vai pegar um grande N, um número ali significativo da população, vai fazer uma pesquisa de quantas vezes que aquelas pessoas transam na semana, ou no mês, ou no ano, e aí a gente vai pegar a média daquilo, tá? O problema dessas pesquisas é que muitas das pessoas mentem também na hora da entrevista por vergonha. Assim, raramente alguém vai falar, eu transo uma vez a cada 2 meses. E pode ter certeza que muitas pessoas transam uma vez a cada 2 meses, mesmo que o relacionamento dela não seja tão longo assim, tá? Mas isso é... Eu não quero usar a palavra normal, tá? Mas só pra que você saudável, entenda. Você quer isso é saudável? A pessoa ter relação uma vez a cada 2 meses? Se o relacionamento estiver sendo legal, relacionamento íntimo, se for respeitoso, se eles têm uma intimidade ok, e eles não estão sentindo nenhum sofrimento em relação à frequência sexual, não tem problema nenhum. Agora, se um parceiro está falando, nossa senhora, eu queria tanto transar pelo menos uma vez por semana, será que a gente pode mudar isso? E aí ele acaba usando outras alternativas, como a masturbação e a pornografia para tentar aliviar essa tensão sexual, aí já pode não ser legal. A gente precisa alinhar isso com a parceria, tá? Perfeito. O que o João falou aí? Pode ser um trauma essa vontade muito grande ou muito baixa de fazer sexo? Pode sim, tá? Na maioria das vezes inclusive, viu? E aí a gente tem que rever toda essa questão da infância, da adolescência, o que essa paciente escutava, o que era o normal para ela, o que é o certo, o que é o errado. E aí, se ela tiver... E eu acho que a importância também da educação sexual. Isso Sim. E, inclusive, na minha opinião, tinha que ser obrigatória a educação sexual desde o primário, desde o ensino fundamental. Claro que de uma forma específica para aquele público, naquela faixa etária, né? Mas deveria existir sim, porque muitas pessoas ficam vulneráveis em relação a doença sexualmente transmissível, a gestação prematura, né? A vulnerabilidade, às vezes, ela está sofrendo um abuso sexual dentro de casa mesmo, e ela não sabe a forma como trazer e para quem trazer. Não sabe nem que às vezes pode ser um abuso. Exatamente. Às vezes ela vai descobrir que foi um abuso só com 23, 30 anos de idade. Acontece muito. Chega muita gente na clínica sem saber muito bem o que aconteceu, como que foi, o que era. Aí o sofrimento dela vem na vida adulta. Olha o trauma que isso gera. Exatamente. Né? E você falou assim da intensidade muito maior também, numa frequência de querer, o desejo muito aumentado, também pode acontecer, viu? Até por esses traumas sexuais, porque é um mecanismo de recompensa do cérebro de falar. Só vai gostar de mim se eu... Exatamente, né? Muitos pacientes com transtorno de personalidade, inclusive, a personalidade ela é formada ao longo da infância e da adolescência. Se tem um transtorno ali, se a personalidade não foi formada de uma forma saudável, a questão sexual é algo que vem com uma disfuncionalidade muito grande, viu? Até mesmo por causa da impulsividade, etc. Então, essa pessoa pode ter relações sexuais numa frequência muito alta, uma intensidade muito alta, e às vezes pode trazer arrependimento para ela no dia seguinte ou na semana seguinte. Como que alguns transtornos, como ansiedade, depressão, afetam a vida sexual da pessoa? Então, afetam muito, né? Antes do paciente trazer que ele está tendo algum efeito colateral da medicação, é muito importante explicar para ele que o transtorno mental, ele pode afetar a libido e o desejo muito mais do que a medicação, se a doença estiver descompensada, viu? Isso é importantíssimo. Mas a depressão, por exemplo, o paciente tem um humor deprimido, desânimo, falta de prazer, alteração no sono, no apetite, e pode ter também
a baixa de desejo, né? Porque ele está desmotivado, ele não vê graça em nada, inclusive nas relações sexuais. Se a gente fizer o tratamento dele direitinho, essa depressão vai ser controlada e provavelmente o desejo vai retornar no basal dele, tá? A ansiedade, por exemplo, sintomas ansiosos pode trazer... Será que eu vou chegar ao orgasmo? Será que eu não vou? Exatamente, pode trazer esse medo constante. Será que a parceria tá gostando? Meu Deus do céu. Ela pode não sentir prazer, né? Apenas preocupação na hora do ato. Para os homens, pode ter a ejaculação precoce, né? Porque ele desencadeia níveis de pensamento que ele tipo, essa mulher é muito pra mim, eu não vou conseguir segurar até o final, eu vou gozar, e acaba que ele acaba chegando bem antes por causa da ansiedade dele. Sim. Então, em alguns casos, é importante medicar também o homem no transtorno de ansiedade, que pode ajudar na ejaculação precoce, entendeu? Você tinha falado um pouco sobre... a gente tava conversando sobre estratégias, enfim, pra aumentar o desejo sexual, e você falou sobre... ir atrás de sex shop, pra ter alguma coisa. Sim. Mas eu acho que isso também foi uma coisa que ajudou a gente a mulher ter mais essa liberdade de, por exemplo, se masturbar, enfim. Porque isso era uma coisa que era só um tabu, né? Pro homem, sim, assim. sim. Tipo, a mulher não pode se tocar. Claro, é um grito de liberdade, É um grito né? de liberdade, eu tenho esse recurso. Se eu quero, eu posso. Se eu quero, eu posso. E eu posso comprar tanto na internet que com clique de celular eu posso lá ver as alternativas do sex shop. Porque antigamente era mais difícil, né? Eu não vou chegar lá e vou comprar alguma coisa. Hoje vem na tua casa, então é um pouco mais fácil. E na maioria dos sex shops vem com uma caixa que não fala qual é o remetente, né? Pra pessoa não se sentir intimidada, etc. Mas... às vezes são dispositivos muito necessários, inclusive, que podem trazer positividade no tratamento daquela paciente, bons resultados. Por exemplo, tem alguma mulher que não chega ao orgasmo de jeito nenhum, mesmo fazendo o estímulo clitoriano com os dedos, né? Às vezes um estímulo vibratório vai trazer muita mais excitação para ela. E aí ela vai conseguir chegar no orgasmo. E hoje tem, tipo, muitas opções de vibradores, tem várias enfim. opções. São alternativas legais, tá? Mas também não é interessante que a pessoa, tanto homem quanto mulher, fique vinculado só aquilo para conseguir chegar no prazer, né? Mesma coisa da pornografia, exatamente. Né? É um instrumento, é um recurso, mas... É um plus. É o plus, exatamente. É isso. Legal. Lô, por fim, que dicas, que conselhos você daria para quem tá nos assistindo e quer levar uma vida mais equilibrada e mais saudável? Bom, gente, sem dúvida é se informar por fontes seguras, né? A educação sexual é importantíssima para todas as faixas etárias, inclusive para nós, para mulheres e homens adultos, para homens idosos. Homens e mulheres idosos transam também, tá? Esse é outro mito. Legal, bacana. Bacana. Então, eles têm que procurar também... serviço, assim, no sentido para entender se tá tudo bem, fazer exame, tudo. Mas eles transam, tá? Não acho que o vovô e a vovó estão em casa assistindo televisão, não, porque eles estão transando, tá bom? Mas a frequência é menor, né? Pensando... Depende, sim ou não, viu? Sim, É porque tem... Acho que depende da idade também. Eu não sei se é uma questão cultural tem também. Velhinhos também que não tem como, mas coitados, né? Que eu falo, a partir de 60 anos, sim. Às vezes ele já tá aposentado, ele tem menos preocupações na cabeça, a vida já tá mais estável, estável, né? e eles vão aumentar a frequência, pode acontecer, tá? Mas então não tem uma regra em relação a isso. Mas voltando à dica pra gente se equilibrar, porque é que o assunto é tão bom que né? Educação sexual, conhecimentos em fontes seguras, procurar ajuda médica quando necessário, se tiver algum sofrimento, e autoexploração e autoconhecimento, tá? Se toque. Qual fonte, doutora? Pode me seguir lá no meu Instagram. Fala no seu Instagram aí. Lorene Machado, tá, gente? Vai ser um prazer. Quem quiser te encontrar pra marcar consulta, por lá. Por lá tem também meus canais, tá bom? Sempre que possível eu vou colocar informações sempre com evidências científicas, tá? Nunca da minha cabeça. Legal. E vou responder caixinhas, se quiser me mande um direct, que eu sou sempre à disposição, tá bom? Se precisarem marcar uma consulta também,
os contatos estão todos lá. Perfeito. Tá? Foi um enorme prazer, foi muito legal. Prazer foi mesmo. nosso. Com certeza. Bate-papo, espero que as pessoas assistam, que deu pra desmistificar muita coisa por aqui, Com né? certeza. Espero que você volte pra gente falar sobre mais assuntos. Porque tem infinidade sexualidade masculina, né? Olha lá, o João já fica interessado. Mas é isso, viu? Muito obrigada. Com certeza aprendemos mais um pouquinho hoje. Com certeza. E é isso, foi um prazer imenso. Muito sucesso aí no Pode Equilibrar, Bia, Laís e João, brigadão por muito ter me obrigada. recebido. Obrigada a você. E é isso, pessoal, até o próximo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.